Sequências. Sequências recursivas. Sequências não recursivas. Sequência, como o próprio nome diz, são elementos colocados em uma certa ordem, em uma certa sequência, e que também ele vai ter certas regras. Por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 2. Então, eu começo com múltiplo de 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim sucessivamente, até o infinito. Daqui a gente já pode dizer, sequência, ela pode ser infinita, mas também ela poderá ser finita. Essa aqui, que nós estamos falando, é uma sequência infinita. Nós também podemos fazer sequências finitas. Por exemplo, os dias da semana, os meses do ano. Então, são sequências finitas. Na matemática, utilizamos as sequências numéricas, ou de figuras, ou de números, ou de figuras, que são a que apresentam números escritos, colocados numa certa ordem pré-estabelecida. Cada elemento que compõe uma sequência é chamado termo. Nessa sequência aqui, nós temos o termo 1, que é o que começa. O termo 1 é o 0. O termo 2, o termo 2 é o 2. O termo 3 é o 4. O termo 4, 1, 2, 3, 4, é o 6. O termo 5 é o 8. O termo 6 é o 10. E assim por diante. A ordem que aparece é a posição dele na sequência. Em que posição está o número 6? Está no 1, 2, 3, 4. É o quarto elemento. É o quarto termo e quarto elemento. Continuando. Observe as sequências que nós vamos falar agora. A primeira sequência é... Primeira são os números 3, ponto e vírgula, meio, ponto e vírgula, menos 1 e 4. Só. A sequência 2. A sequência 2 é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Reticências. Ou seja, aqui a gente já está percebendo. Nós temos uma sequência finita, porque tem um fim e acabou. Posso até pôr um ponto aqui. E essa daqui infinita, porque tem reticências. E a terceira sequência é a sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Reticência, outra sequência infinita. Com base nessa sequência, responda qual a sequência apresenta um número finito de elementos que tem um fim. Letra A é a sequência 1. Letra B. Observe a sequência 2, anote o resultado da divisão de um termo pelo termo que vem imediatamente antes dele. Então, olha, essa é a sequência 2. Vamos fazer a divisão de um termo qualquer. Por exemplo, 2 com o que vem imediatamente antes dele. Então, 2 dividido por 1, 2. Porque 2 vezes 1 é 2, para 2 nada. Então, vamos fazer a outra também?
4 dividido por 2, 2, porque 2 vezes 2 é 4, para 4 nada. 8 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4 é 8, para 8 nada. 16 dividido por 8 é 2, porque 2 vezes 8 é 16, para 16 nada. 32 dividido por 16 é 2, 2 vezes 16, 32, para 32 nada. Ou seja, sempre tá dando 2. Isso quer dizer que se eu quero saber qual é o elemento que vem depois, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 32, 16 vezes 2, 32, e assim sucessivamente. Então, o exercício, a letra C, falava assim: divida, nós dividimos. Depois de escolher outros números e repetir esse processo, escreva qual é a sua conclusão. Qual é a nossa conclusão? É que o resultado obtido é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. E que, vírgula, e que cada termo é o dobro do termo anterior. A letra C é assim: a sequência 3 foi montada sem uma regra definida como a sequência 1, ou foi montada como uma regra definida como a sequência 2. Então, vamos ver. A sequência 1, 3 para dar meio, então vamos pensar. 3 menos 2,5 igual às casas, dá meio. Mas se de meio eu tirar 2,5, meio menos 2,5, não vai dar menos 1. Não é essa sequência. Então, essas regrinhas não são válidas para essa sequência. Essas sequências são números que foram colocados e estão nessa sequência. Essa daqui não. Essa daqui é o dobro. Cada número que vem após é o dobro. Essa daqui, será que tem alguma coisa? 1 menos 1, não. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, não. Mas aqui, ó, aqui é assim, ó. É esse mais esse. 1 mais 1 vai dar 2. Depois eu somo esses dois. 2 mais 1 vai dar 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 13, 21. 13 mais 21 e assim por diante. Então, eu vou somando os dois que estão na frente e eu vou encontrando o número. Ele tem uma regra, sim. Então, a letra C é o mesmo tipo da sequência 2. Vou repetir de novo essa daqui. Eu tenho o termo 1, que é 1. Eu tenho o termo 2, que é 1. O termo 3 é o quê? É esse o termo 1 mais o termo 2, que é o 1 mais 1. E 1 mais 1 é 2. Então, o termo 3 é o 2. O termo 4 é o termo 2 mais o termo 3. E o termo 2, quem é o termo 2? 1. Vai ser 1. E o termo 3? 2. E 1 mais 2, 3. O termo 5 é o termo 3 mais o termo 4. Quem é o termo 3? O termo 3 é o 2. Então, vai ser, ó, termo 5 vai ser o 2 mais o 3, que vai dar 5.
Estão entendendo? Então, olha, 2, 3, 5, e aqui o termo 6 é o termo 4 mais o termo 5. O termo 4 é o 3. 3 mais o termo 5, que é 5. 5 e 3, 8. E assim por diante. Se eu somar 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. Isso é uma sequência, tem que ter uma regrinha. Cada sequência tem a sua regrinha. Nós podemos formar várias regrinhas. Então, aqui nós temos o seguinte: as sequências como a 2 e a 3 são chamadas de sequências recursivas, enquanto a sequência 1 são chamadas de sequências não recursivas. Sequência recursiva é que quando cada termo depende do termo anterior. Eu tenho que olhar no termo anterior para ver o que está acontecendo, ou nos termos anteriores. Então, essa é uma sequência recursiva. Eu dependo do outro termo anterior para fazer a minha sequência. A não recursiva é aquela que não depende de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. A posição dele é essa. Não tem regrinha para ter sido formado. Continuando. Agora nós vamos. São exemplos de sequência recursiva. Então, vamos lá. 4, 6, 256, 65.536. A gente tem que ver se essa, que é 16, a gente tem que ver se essa sequência, ela tem alguma regrinha. Então, aqui, olha, por exemplo, 4. O quadrado de 4, 4 vezes 4, 16. 16. O quadrado de 16 é 256. 256, o quadrado dele é 65.536. Então, ela é uma sequência recursiva, porque esse número aqui eu vou tirar do elemento anterior. Esse daqui é o T1, esse é o T2, o T3, o T4. Para eu encontrar o T4, eu precisei encontrar o T3 e elevar ele ao quadrado. Para ele achar o T3, eu precisei do T2 e elevar ele ao quadrado. Para achar o T1, o T2, eu precisei do T1 e assim sucessivamente. Então, essa também é um exemplo de recursiva. Eu preciso de uma regra para fazer essa sequência. Nós temos também aquela sequência que é a do quadradinho. Um quadradinho. No próximo, nós temos, olha, 2 quadradinhos, 3. Olha, aqui nós temos um. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 quadradinhos. No próximo, eu tenho 2, 3. E para cima também 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. No próximo, eu tenho 4 aqui. 1, 2, 3, 4. E 4 para cima também. 1, 2, 3, 4. Então, olha, no próximo vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 5 para cima. E assim sucessivamente. Ela vai seguir numa ordem. Não é assim, eu vou fazer o próximo e eu faço 1, 2 e aqui para cima um monte. Não é assim, certo? Então, ela vai olhando, ela vai se olhando, vendo qual é o termo anterior para fazer esse outro termo. O primeiro termo é um quadradinho, e a cada quadradinho, cada termo adiciona 2, um em cima e um aqui na esquerda. No próximo, mais um em cima e um na esquerda, e assim por diante.
as duas sequências que vimos possuem uma regra que chamamos de lei de formação. A regra que elas têm é a lei de formação dela. Quando a gente vai fazer uma sequência, a gente pergunta qual é a lei de formação. Então, agora nós vamos ver o termo geral de uma sequência recursiva. Uma sequência recursiva é definida por uma lei de formação, pois é essa lei que determinará como os termos da sequência são calculados. Primeiro, tomando a sequência 1, 2, 4, 8, 16 e 32, olhando essa daqui, a gente pode fazer algumas observações. Já dá para falar que ela é infinita. Ela também é recursiva, porque a gente já percebeu que eu vou multiplicando por 2 e vai dando esse número. Então, já sabemos até qual é a lei de formação dela. Então, sabemos que esse número é o dobro do que está na frente dele. Com base nessas informações, eu quero saber qual é o 30º termo. Qual é o 30º termo dela? Então, eu tenho que fazer o seguinte, existem duas maneiras para se fazer. Eu posso ir fazendo da seguinte maneira, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então, aqui eu sei que é o T1, esse é o T2, esse é o T3, T4, T5, T6. Aí, eu vou fazer T7, T8, T9, até o 30º termo. Só que ele vai ser muito trabalhoso. E aqui nós temos até um número que não é tão extenso, não é tão grande, mas a gente vai encontrar números maiores. Se a gente ficar perdendo tempo para fazer isso, a gente só vai conseguir fazer um exercício. Mas para a gente responder essa pergunta, a gente vai temos que encontrar o valor que vai ser a resposta. Usando a lei de formação que a gente tem, a gente pode chegar a essa fórmula, a esse número, mais rapidamente. Essa fórmula, que é a lei de formação da nossa sequência, ou o termo geral dela. Vamos indicar cada termo com a sua posição. Então, olha, o termo 1 vai ser igual a 1. Lei de formação é 1. O termo 2 vai ser igual a quanto? O dobro do primeiro, é o dobro do 1. E o dobro de 1 é 2. O termo 3 é igual o dobro dessa daqui. E 2 vezes 2, 4. O termo 4 é igual o dobro do T3. Então, é 4. 2 vezes 4, 8. O termo 5 é igual a 2 vezes o 8, que é 10. E 2 vezes 8, 16, desculpa. 2 vezes 8. Então, assim por diante. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Olha, a gente percebe que essa daqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16. 1 é igual a 2 elevado a 0. 2 é 2 a primeira. 4 é 2 a segunda. 8 é 2 a terceira. 16 é 2 a quarta. E assim por diante. Então, no T6 seria 2 vezes 16. E 2 vezes 16 é 32. Então, seria 2 a quinta. Olha, o que está acontecendo? O T1 é 2 elevado a 0. O T2 é 2 elevado a primeira. O T3, olha, aqui é 3, aqui é 2. Quando é 4, é 3. 5 é 4. 6 é 5. Então, na verdade, está sendo menos 1.
menos 1. Se eu pensar no T7, independente do número que tem aqui, vai ser 2 elevado à sexta. É um número menor do que esse. 2 elevado, termo, 15, vai ser 2 elevado a 14. Um número menor do que esse, um número menor do que esse. Então, além de formação desta sequência, nós podemos falar que o Tn é igual a 2n menos 1. Então, se aqui for 20, aqui vai ser 20 menos 1. Se aqui for 37, aqui vai ser 37 menos 1. No nosso caso, nós queremos o trigésimo termo. Então, vai ser o quê? T30 é igual a 2n menos 1. Quem é o n? Esse daqui. Então, T30 é igual a 2, 30 menos 1. T30 é igual a 2 elevado à 29ª. Se a gente usar a calculadora, nós vamos pegar e encontrar esse número aqui. Esse número. Esse é o cálculo dessa sequência. Então, a gente tem que analisar o que está acontecendo para a gente chegar a essa fórmula aqui. Com essa fórmula, eu posso encontrar qualquer termo da minha sequência. Bom, continuando. A sequência de figuras a seguir, é denominada sequência de números triangulares, cujas figuras são arranjos de ponto em forma de triângulo. Os números associados a cada uma dessas figuras, um número triangular, corresponde ao número de pontos dessa figura. Então, nós temos assim, o primeiro desenho, nós temos um pontinho, 1. No segundo desenho, esse daqui é o T1. No segundo, nós vamos ter 2 e mais 1. Essa é a segunda, e ela tem 3. Esse é o termo 2. No terceiro termo, nós temos 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter mais 1, 2 e mais 1. E tenho 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o nosso T3. O T4, nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E aqui é o T4. E assim por diante. Analisando essa formação dessa figura, a gente percebe que a segunda tem 2 pontos a mais do que a primeira. Então, olha, o nosso T1, ela é igual a 1. O T2 é igual a 3, que quer dizer o seguinte, quer dizer o T1 mais 2. Olha, 1 mais 2. O T3, ele tem 6, ou seja, ele é o T2 mais 3. O T4, ele tem 10, ou seja, ele é o T3, que é o 6, mais 4. O T5 é igual, se a gente fizer aqui, nós vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Então, aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 bolinhas. Esse é o T5. T5 é o quê? 15 bolinhas, que é igual ao T4,
4. T4 quanto vale? 10. Mais 5. Olha o que tá acontecendo. T1 mais 2, T2 mais 3, T3 mais 4, T4 mais 5. Então, a lei de formação desse daqui é assim, ó. Tn, que nós temos aqui, vai ser igual. T, olha, aqui é 5, aqui é 4. Se o nosso N é o 5, aqui vai ser Tn menos 1. Então, olha, T4. Se o meu N é 4, aqui é T3. 4 menos 1, 3. Aqui é o meu T3. 3 menos 1, 2. Mais o N. Certo? Mais o N. Então, olha, se eu falar do T10, vai ser o quê? Tn menos 1 mais N. Então, vamos ver, o nosso N aqui é 10. Vai ficar T10 é igual a T10 menos 1 mais 10. 10 menos 1 é 9. T9 mais 10. Eu tenho que olhar no T9, ver quanto que deu e somar 10. Lembra que eu falei? Sequência recursiva é aquela que eu preciso, dependo das outras que vêm anteriormente para resolver ela. Então, eu tenho que saber quem é o T9 para resolver o T10. Bom, eu também posso fazer uma sequência, por exemplo, de desenhos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma sequência de figuras. Então, eu tenho uma bolinha vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha. Então, qual seria essa daqui? Essa daqui seria a nossa sequência, a bolinha azul. Então, eu pegaria o meu lápis, deixa eu pegar um lápis aqui, azul, ixi, tô sem lápis azul aqui. Um lápis azul, e aí depois aqui o vermelho. Então, aqui, ó, seria o azul, depois o vermelho, depois o azul, depois o vermelho. Teria feito a minha sequência. E essa próxima, eu tenho o amarelo, é o triângulo, quadradinho verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Às vezes eu tenho outras cores também, né? Aqui eu tenho, sei lá, um rosa, um amarelo e um roxo. Então, olha, setinha pra cima é rosa, depois amarelo, roxo. Setinha pra cima é rosa, amarelo, depois vem um roxo. Setinha pra cima é rosa, lógico que a gente vai fazer o nosso exercício bem bonitinho, amarelo. E assim sucessivamente, certo? Continuando os nossos exercícios, nós vamos fazer mais um exemplo, para a gente não ter nenhuma dúvida. Vamos pensar agora. Vamos fazer um exemplo. Vamos pensar numa sequência que começa com o T1, sendo o número 3. E para o próximo, eu quero o dobro de 3 mais 1. Então, olha, o T2 vai ser o dobro do T1 mais 1. Então, o nosso T2 será
O dobro do T1 é 3. Aí a gente substitui 2 vezes 3 mais 1. T2 é igual 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. O T3 é igual o dobro do T2, mais 1. Então, olha, o T3 é igual 2 vezes 7 mais 1. T3 é igual 14 mais 1, 15. O T4 é igual o dobro do T3 mais 1. T4 é igual 2 vezes 15 mais 1. T4 é igual a 30 mais 1. T4 é igual a 31. Essa sequência nossa, ela ficou assim: 3, 7, 15, 31 e vai até o infinito. Nós podemos falar que ela é uma sequência recursiva. Por que ela é uma sequência recursiva? Porque ela precisou de uma lei para fazer ela e de olhar o número anterior dela. Para resolver o T4, eu preciso saber quem é o T3. E aí, eu vou até o infinito. Tudo bem?